Investir não é um jogo de sorte, nem de inteligência, nem mesmo de oportunidades. É, antes de tudo, uma batalha travada dentro da sua própria mente. Durante 99 anos de vida, aprendi que o que separa os vencedores dos perdedores não é o QI, o diploma ou o momento certo, mas uma única coisa: a forma como você pensa. Acreditar que investir é apenas escolher ações é como achar que construir uma casa é só empilhar tijolos. O verdadeiro investimento é escolher que tipo de pessoa você quer ser. O mercado não premia os espertos, premia os racionais, e racionalidade é uma das habilidades mais raras que existem. Quando jovem eu também caí na armadilha de achar que fortuna vinha da sorte, do timing perfeito ou de surfear ondas de euforia. Demorei a entender que no fim das contas a verdadeira riqueza nasce da capacidade de manter a cabeça fria quando todos ao redor perdem a razão. Investir nunca foi sobre prever o futuro, mas sobre dominar a si mesmo. Você não controla o mercado, mas pode controlar como reage a ele. Quando os outros entram em pânico, você consegue manter a calma. Quando a ganância toma conta, você consegue frear os impulsos. Quando todos dizem que você está errado, você tem coragem de persistir. As respostas para essas perguntas definem não só o seu patrimônio, mas o seu destino. Costumo dizer que investir é um espelho. Ele não transforma você em outra pessoa, apenas revela quem você realmente é. Se você é impulsivo, o mercado vai amplificar sua impulsividade. Se é medroso, ele vai alimentar seu medo. Mas se for racional, ele vai libertá-lo. A maioria das pessoas enxerga investimentos como um jogo de números, quando, na verdade, é um teste de caráter. O dinheiro é apenas a ferramenta. O verdadeiro campo de batalha é a natureza humana. E essa guerra começa no exato momento em que você decide entrar no jogo. Você vai descobrir que a parte mais difícil não é encontrar boas empresas, mas ter disciplina para não vendê-las na primeira turbulência. Não é aprender a analisar balanços, mas aceitar que há coisas que você simplesmente não sabe. Não é ganhar o primeiro milhão, mas evitar que ele mude quem você é. Vi inúmeras pessoas perderem tudo no mercado, e o motivo nunca foi terem escolhido as ações erradas, mas sim um modo errado de pensar. Elas usaram a lógica do curto prazo para jogar um jogo de longo prazo. Tomaram decisões movidas pela emoção, mas esperavam resultados racionais. Queriam liberdade, mas se deixaram escravizar pelo desejo. A ironia do investimento está justamente aí. Quanto mais você tenta enriquecer rápido, mais rápido vai à falência. Quanto mais tenta controlar o mercado, mais ele controla você. Quanto mais se importa com a opinião alheia, mais perde a capacidade de julgar por si mesmo. Os verdadeiros investidores são antinaturais. Eles mantêm a calma quando todos estão enlouquecidos. Agem quando os outros têm medo. Esperam quando a multidão corre atrás do último modismo. Não precisam provar que são inteligentes, porque já entenderam que no mercado, a verdadeira sabedoria está em não cometer erros graves ao longo de 50 anos. O segredo que compartilho com Buffett não é saber escolher ações, mas saber o que não fazer. Recusamos muito mais oportunidades do que aproveitamos. Evitamos mais perdas do que acumulamos ganhos. Investir não é uma questão de somar, mas de subtrair. Não se trata de fazer mais, mas de eliminar o supérfluo. Quando você remove tudo que não é essencial, o ruído, a ansiedade, a pressa, sobram apenas a racionalidade, a paciência e a visão de longo prazo. E é aí que a riqueza aparece, quase como se fosse por mágica. Parece simples, mas quase ninguém consegue. Porque o cérebro humano foi programado para a sobrevivência imediata. Temos medo de perder oportunidades, de ficar para trás, de sermos deixados de lado. Esses medos nos empurram para decisões estúpidas, uma atrás da outra. E o mercado existe justamente para punir quem age assim. Por isso, quando alguém diz que quer começar a investir, a primeira pergunta que faço não é sobre quanto dinheiro tem, mas se está preparado para enfrentar o seu próprio lado mais sombrio. Porque o mercado não perdoa. Ele amplifica suas fraquezas até que você não tenha mais como ignorá-las. Investir é um exercício de autoconhecimento, não uma aposta. O que se aprimora não são as técnicas, mas o caráter. Quando sua mente está equilibrada, as estratégias surgem naturalmente. Mas se sua cabeça está confusa, nem todas as técnicas do mundo vão salvá-lo. A maior lição que aprendi em quase um século não foi qual empresa vai prosperar ou qual setor vai fracassar. Os que fracassam têm algo em comum. Todos acreditam que investir é sobre dinheiro, quando, na verdade, é sobre como você pensa. Nasci em 1924, numa época de euforia. As pessoas acreditavam que a economia cresceria para sempre, que as ações subiriam sem parar, que a prosperidade seria eterna. Então veio 1929.
Ainda me lembro do outono daquele ano. Os rostos dos adultos ficavam mais tensos a cada dia, as manchetes dos jornais mais assustadoras, os mendigos nas ruas mais numerosos. Meu pai era advogado, com uma renda estável, mas vi famílias inteiras ruírem da noite para o dia. Entendi então que a riqueza é mais frágil do que imaginamos. Havia um vizinho, gerente de banco, sempre impecável no terno, dirigindo um carro elegante. Cumprimentava a todos com um sorriso, parecia ter a vida resolvida. Em 1932 eu o vi parado na esquina, segurando um cartaz: "Trabalho por comida". Aquela imagem nunca saiu da minha memória. Não pelo fato de ele estar pobre, mas pelo olhar. Não havia raiva nem ressentimento, apenas confusão. Ele não entendia como, depois de fazer tudo certo, tinha chegado àquele ponto. Mais tarde, compreendi que ele não havia errado em nada. Apenas fizera o que todos faziam: pegar empréstimos, comprar ações, acreditar que os bons tempos nunca acabariam. A Grande Depressão não me ensinou economia, mas sim sobre a natureza humana. Ela nos faz acreditar que dessa vez é diferente. Nos faz esquecer que prosperidade e crise são duas faces da mesma moeda. Nos leva a arriscar quando deveríamos ser cautelosos, e a ser cautelosos quando deveríamos arriscar. Vi lojas fecharem, bancos quebrarem, fábricas demitirem. Os mesmos homens que eram considerados os mais inteligentes, bem-sucedidos e confiantes da cidade viraram refugiados da noite para o dia. Eles não perderam para o mercado, perderam para a própria ilusão, a ilusão de que os bons tempos durariam para sempre. Comecei, então, a desconfiar profundamente da dívida. Nos momentos de bonança, ela parece uma aliada. Nas crises, vira uma sentença. Quem toma empréstimos acha que está ampliando ganhos, mas na verdade está multiplicando riscos. Quando o risco se materializa, não sobra nem chance de se defender. Lembro-me de um homem chorando na porta de um banco. Não era pela falta de dinheiro, mas porque o banco havia falido e levado com ele todas as suas economias. Ele dizia ter feito tudo certo, poupou, trabalhou, foi honesto. Por que então tinha acabado sem nada? Naquele instante, entendi que fazer tudo certo não é suficiente. Você pode seguir todas as regras, mas se não entender o risco, será engolido pelo tempo. A depressão não foi apenas uma crise econômica. Foi um despertar coletivo. As pessoas perceberam que a prosperidade não é a regra, mas a exceção. Que ganhar dinheiro é fácil, mantê-lo é o verdadeiro desafio. Que a pior perda não é a do dinheiro, mas a da razão. Naqueles anos vi o lado mais feio da natureza humana: a ganância, o pânico, o desespero. Mas também vi o lado mais belo, aqueles que mesmo no caos mantiveram a dignidade. Os que sobreviveram não eram os mais inteligentes, mas os mais resilientes. Não correram atrás da euforia, não se desesperaram na queda, não acreditaram em promessas de riqueza eterna. Apenas esperaram, quietos, que a tempestade passasse. Essa experiência moldou toda a minha filosofia de investimento. Deixei de acreditar em milagres e passei a acreditar em disciplina. Deixei de confiar na sorte e passei a confiar na paciência. Deixei de buscar a genialidade e passei a buscar a racionalidade. A depressão me ensinou que investir de verdade não é sobre como ganhar mais, mas sobre como sobreviver às crises. Porque enquanto você estiver vivo, o tempo trabalhará a seu favor. Mas se sucumbir, nenhuma oportunidade importará. Costumo dizer aos mais jovens que eles não viveram uma grande depressão, por isso não entendem o medo. Acham que o mercado sempre sobe, que a economia sempre cresce, que as oportunidades nunca acabam. Mas a história mostra que tudo desmorona. É só uma questão de tempo. Quando a crise chega, apenas dois tipos de pessoas sobrevivem: as que têm dinheiro em caixa e as que têm juízo. O ideal é ser as duas coisas. Quase todas as minhas regras de investimento nasceram das lições dos anos 1930. Não compro ações porque vi como a ganância destrói pessoas. Não me endivido porque vi como as bolhas estouram. Não sigo modismos porque vi como a euforia se transforma em desespero. Essas lições não vieram de livros, mas das ruas, dos mendigos, dos banqueiros falidos, dos homens chorando na porta dos bancos. Foi um curso escrito com sangue e lágrimas, mais real do que qualquer MBA. Quando me perguntam por que sou tão conservador, tão cauteloso, por que falo tanto em risco, respondo: porque já vi tempestades. E quem já viu tempestades nunca se arrisca em dias de sol. A depressão passou há quase um século, mas a natureza humana não mudou. A ganância continua sendo ganância. O medo continua sendo medo. A ilusão continua sendo ilusão. Cada geração acha que é diferente, mas o resultado é sempre o mesmo. Minha filosofia de investimento é simples: imagine o pior cenário possível. Prepare-se para ele. Não é pessimismo, é realidade. E a realidade sempre recompensa quem a respeita.
O que realmente importa no investimento não é a técnica, mas o modo de pensar. Vou ser direto: 9 em cada 10 pessoas entendem investimento pelo avesso. Elas acham que é uma questão de habilidade, então se dedicam a estudar análise técnica, fundamentos, macroeconomia, balanços. Leem livros, fazem cursos, assistem a vídeos, ouvem especialistas. Acreditam que se dominarem conhecimento suficiente, vão enriquecer no mercado. No fim, continuam perdendo dinheiro. Por quê? Porque confundiram o essencial. Investir não é um problema técnico, mas um problema de mentalidade. Ou, para ser mais preciso, o modo como você pensa determina se vai ganhar dinheiro no longo prazo. Conheci inúmeros gênios que quebraram. Tinham que ir mais alto que o meu, formação melhor, capacidade analítica superior, mas todos perderam para a própria forma de pensar. O que é essa tal forma de pensar? É como você enxerga o mundo, como toma decisões, como lida com a incerteza. A maioria das pessoas pensa de maneira curta, emocional e reativa. Quando o mercado sobe, ficam eufóricas. Quando cai, entram em pânico. Quando ouvem falar de um negócio lucrativo, correm atrás. Quando leem uma notícia ruim, mudam de estratégia. Suas decisões não são baseadas em lógica, mas em sentimentos. E esse tipo de mentalidade é um caminho sem volta no mercado. A verdadeira mentalidade de investidor é longa, racional e independente. É a capacidade de manter a calma quando o mercado está em crise, de manter a confiança quando todos duvidam, de aceitar a incerteza em vez de tentar eliminá-la. Buffett e eu sempre dissemos que nossa vantagem não é sermos mais inteligentes que os outros, mas sermos mais racionais. Racionalidade não é um dom, é uma escolha. A cada oscilação do mercado, você pode reagir com emoção ou pode parar e pensar. A maioria escolhe a primeira opção porque é mais fácil. Pensar racionalmente é contra a natureza humana. Exige que você ignore seus instintos, adie gratificações, aceite a solidão. Mas é justamente por ser difícil que ela funciona. O primeiro pilar dessa mentalidade é o longo prazo. A maioria das pessoas jogam jogo curto, compram hoje e querem resultados amanhã. Não enxergam o mundo daqui a 5, 10, 20 anos. Seu horizonte é estreito demais, por isso vivem correndo atrás de modismos. Os verdadeiros investidores jogam o jogo longo. Sabem que no curto prazo qualquer coisa pode acontecer, mas no longo prazo o valor sempre se impõe. Não ligam para o preço da ação hoje, mas se a empresa ainda estará de pé daqui a uma década. Quando comprei ações da Coca-Cola, não foi porque achava que o papel subiria no dia seguinte, mas porque acreditava que em 50 anos, as pessoas ainda estariam tomando refrigerante. Essa é a essência do longo prazo. O segundo pilar é o pensamento probabilístico. A maioria das pessoas quer certezas. Perguntam: essa ação vai subir? Esse investimento vai dar certo? Querem respostas definitivas. Mas o mercado não oferece certezas, oferece probabilidades. Os verdadeiros investidores entendem isso. Não perguntam vai subir, mas qual a probabilidade de ganhar e qual o custo de perder. Por isso nunca apostamos tudo em uma única jogada. Diversificamos não por insegurança, mas por respeito às probabilidades. Elas nos dizem que qualquer coisa pode dar errado, então precisamos estar preparados. O terceiro pilar é o pensamento contrário. A maioria segue a multidão. Se todos compram, ela compra. Se todos vendem, ela vende. Acha que estar acompanhado é seguro, mas é justamente onde todos estão que reside o perigo. Os verdadeiros investidores pensam ao contrário. Quando todos estão otimistas, eles ficam cautelosos. Quando todos estão desesperados, eles agem. Não é por birra, mas porque sabem que as emoções do mercado costumam estar erradas. Buffett tem uma frase famosa: seja temeroso quando os outros são gananciosos, e ganancioso quando os outros são temerosos. Não é um slogan, é uma mentalidade. Exige coragem e convicção, porque você terá que ir contra a opinião de todos. O quarto pilar é o senso de limites. A maioria das pessoas não conhece seus próprios limites. Acha que entende de tudo, que pode fazer qualquer coisa. Resultado: investem em coisas que não compreendem e acabam aprendendo da pior forma. Os verdadeiros investidores sabem exatamente o que dominam e o que não dominam. Conhecem seu círculo de competência. Só investem no que entendem e ignoram o resto. Não é covardia, é autoconhecimento. O mercado não recompensa a arrogância, recompensa a precisão. E a precisão vem de saber onde estão seus limites. Passei a vida recusando oportunidades não porque fossem ruins, mas porque não as entendia. Não entendo de tecnologia, então nunca toquei em ações de tech. Não entendo de criptomoedas, então fiquei longe delas. Alguns riram da minha cautela, mas cheguei aos 99 anos rico.
Muitos dos que riram já quebraram. O quinto pilar é a antifragilidade. A maioria busca estabilidade, mas não entende que a verdadeira estabilidade não está em evitar turbulências, mas em ser capaz de suportá-las. O mercado sempre oscilará. A economia sempre terá crises. Desastres sempre acontecerão. Você não pode evitá-los, mas pode se preparar para eles. Antifragilidade não é não se machucar, é se recuperar depois do golpe. Não é não sofrer perdas, é não ser destruído por elas. Nossa carteira em Berkshire Hathaway é desenhada para ser antifrágil. Temos muito caixa, então não precisamos vender na baixa. Nossas empresas têm vantagens competitivas fortes, então sobrevivem mesmo em recessões. Não é defesa, é sabedoria. Porque no mercado sobreviver é mais importante do que qualquer outra coisa. Investir é uma questão de como você enxerga o mundo. Você pode ver o mercado como um cassino, onde o objetivo é ganhar rápido e sair. Ou pode vê-lo como um pomar, onde você planta, cuida e espera a colheita. Quem enxerga como cassino quer lucro imediato e acaba perdendo tudo. Quem enxerga como pomar está disposto a esperar e no fim colhe os frutos. Levei décadas para entender isso. Investir não é sobre comprar e vender ações, mas sobre construir um sistema de pensamento. Um sistema que permite tomar decisões racionais em qualquer situação. E o núcleo desse sistema são os 5 pilares que acabei de descrever: longo prazo, probabilidade, pensamento contrário, limites e antifragilidade. Quando você domina essa mentalidade, investir se torna simples. Não porque o mercado fique fácil, mas porque sua mente fica clara. E esse padrão precisa ser cristalino, quase infantil em sua simplicidade. Meu critério é direto. A empresa tem um fosso competitivo? A gestão merece confiança? O preço está justo? Entendo o modelo de negócio? Se qualquer resposta for não, eu simplesmente não invisto. Esse filtro me salvou de incontáveis armadilhas, porque ele me obriga a fazer perguntas que a maioria das pessoas sequer considera. Você pode ter um critério diferente do meu, e deve, mas o que não pode é não ter critério nenhum. Investir sem um sistema é como navegar sem bússola. Você até pode chegar a algum lugar, mas provavelmente não será onde queria. Esse sistema me ensinou a dizer não, com convicção. E digo muito mais nãos do que sims. Para cada oportunidade que aproveito, rejeito dezenas. Muitas pareciam promissoras, mas estavam fora do meu círculo de competência. Outras eram tentadoras, mas carregavam riscos ocultos. Todas foram recusadas. Não é sobre perder oportunidades, é sobre se proteger. Cada sim que você dá é um risco assumido, e a maioria das pessoas assume riscos demais. Aprender a dizer não é o que separa os investidores medianos dos excepcionais. Mas investir não é um ato isolado, é um processo contínuo. Por isso, reviso minhas decisões periodicamente. Não para me gabar, mas para aprender. Cada erro é uma lição, e se você não extrai ensinamentos deles, está condenado a repeti-los. Muitos evitam essa reflexão porque ela exige encarar a própria falibilidade. É mais fácil culpar o mercado do que admitir um equívoco. Mas é justamente essa fuga que os mantém presos no mesmo lugar. Os melhores investidores tratam os erros como ativos valiosos, porque eles revelam as falhas no seu raciocínio. E quando falo em revisão, falo também em disciplina de alocação. Não coloque todos os ovos na mesma cesta, mas também não os espalhe demais. Meu princípio é simples: nenhum investimento individual ultrapassa 10% a 15% do meu portfólio. Assim, se algo der errado, o impacto é controlado. Mas também não divido meu capital em dezenas de posições, porque isso diluiria minha atenção. Concentração e diversificação são duas faces da mesma moeda, o equilíbrio entre risco e retorno. Mas de todas as habilidades, a paciência é a mais difícil de dominar. Não é algo que nasce com você, é treinada, dia após dia. Treine-se para ficar imóvel quando o mercado oscila. Treine-se para esperar quando a oportunidade ainda não chegou. Treine-se para segurar quando todos ao redor estão vendendo. Levei décadas para aprender isso. Quando jovem, eu também queria resultados rápidos. Mas o mercado me ensinou que a pressa é a inimiga da consistência. A recompensa da paciência é o poder dos juros compostos, e os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. E por falar em paciência, aprenda a ignorar o ruído. A mídia, os especialistas, as redes sociais, todos eles estão inundados de informações irrelevantes. 99% do que você ouve é barulho. Eu quase não consumo notícias financeiras, não sigo previsões de analistas e não participo de fóruns de investimento. Essas coisas só turvam o julgamento. O que importa são os fundamentos. O produto da empresa é competitivo. A situação financeira é sólida. A gestão é competente. O resto é distração.
Filtre o ruído e sua mente ficará clara. Esses 8 passos parecem simples, mas são brutalmente difíceis de executar. Cada um deles vai contra a natureza humana. O ser humano quer estímulo, velocidade e complexidade. Investir exige o oposto. Mas se você conseguir internalizá-los, terá construído uma mentalidade vencedora. O resto é questão de tempo. E quando digo mentalidade vencedora, não estou falando de um conjunto aleatório de regras. Estou falando de princípios interligados que se reforçam mutuamente. O pensamento contrário exige independência. A margem de segurança exige paciência. Os juros compostos exigem antifragilidade. Quando você os absorve, eles se tornam instintivos. Você não precisa pensar muito para tomar decisões corretas, elas fluem naturalmente. Vamos aos princípios fundamentais. O primeiro, pense contra a multidão. Quando todos veem alta e enxergam oportunidade, eu fico cauteloso. Quando todos veem queda e fogem, eu fico animado. Por quê? Porque preço e valor são coisas distintas. O preço reflete a emoção do mercado, o valor reflete a qualidade intrínseca do negócio. Quando o preço está muito abaixo do valor, é hora de comprar. Quando está muito acima, é hora de vender. Isso não é ser teimoso, é ser racional. O segundo princípio é a margem de segurança. Aprendi isso com Benjamin Graham. Nunca pague o preço total por um ativo. Se uma empresa vale 100, compre a 60 ou 70. Assim, se você errar na avaliação, ainda terá espaço para respirar. Quem paga o preço cheio está apostando na perfeição, e o mercado raramente é perfeito. A maioria das pessoas ignora isso porque querem aproveitar a oportunidade. Mas o mercado sempre dá novas chances para quem sabe esperar. O terceiro princípio é entender o poder dos juros compostos. Einstein os chamou de a 8ª maravilha do mundo, e ele estava certo. Um retorno de 10% ao ano parece modesto, mas em 30 anos, ele multiplica seu capital por 17 vezes. Mas para colher esses frutos, você precisa de 2 coisas: não interromper o processo e não cometer erros graves. A maioria das pessoas destrói seus retornos porque troca de estratégia no meio do caminho, ou comete erros evitáveis. Elas acham que estão progredindo, mas na verdade estão regredindo. O quarto princípio é o custo de oportunidade. Toda decisão de investimento tem um preço oculto. O que você deixa de ganhar ao escolher uma opção em vez de outra? A pergunta não é esse investimento é bom, mas esse é o melhor uso para meu capital? Eu sempre me pergunto, essa é a melhor oportunidade disponível? Se não for, prefiro esperar. O dinheiro é finito, as oportunidades infinitas. Colocar seu capital na melhor opção possível é a essência da sabedoria. O quinto princípio é a antifragilidade. Não basta resistir a choques, é preciso se beneficiar deles. Como? Mantendo reservas de caixa que parecem inúteis em tempos bons, mas são salvadoras em crises, investindo em empresas que se fortalecem em momentos difíceis e evitando riscos existenciais. A antifragilidade é a chave para a sobrevivência de longo prazo. Crises e recessões são inevitáveis. Se seu portfólio for frágil, uma única tempestade pode destruí-lo. Se for antifrágil, cada tempestade o tornará mais forte. O sexto princípio é o julgamento independente. Esse é o mais difícil, porque exige que você suporte a solidão. Quando todos dizem que você está errado, você precisa ter coragem para manter sua posição. Mas posso garantir, os momentos em que você mais ganha dinheiro são justamente aqueles em que se sente mais sozinho. Quando compra enquanto os outros estão em pânico, parece loucura. Quando vende enquanto os outros estão eufóricos, parece que está perdendo a festa. Mas a história mostra que esses são os momentos em que você está certo. Independência não é teimosia, é confiança. Confiança que vem do entendimento profundo dos fundamentos, do seu sistema de decisão e da experiência acumulada. O sétimo princípio é a evolução constante. O mundo muda, o mercado muda, e você também precisa mudar. Não estou falando de seguir modismos, mas de aprofundar seu entendimento. Eu passei a vida estudando, aprendendo sobre novos setores, novas teorias, novos desafios. Um investidor que para de evoluir está condenado. Mas evoluir não significa abandonar seus princípios, significa refiná-los. Mantenha a curiosidade, a mente aberta e o pensamento crítico. Esses princípios não funcionam isoladamente. Eles se complementam. O pensamento contrário exige independência. A margem de segurança exige paciência. Os juros compostos exigem antifragilidade. Quando você os internaliza, eles se tornam uma segunda natureza. Você não precisa forçar as decisões. Elas acontecem naturalmente. E agora há algumas regras de ouro para levar pela vida. A primeira, lento é rápido. Todo mundo quer enriquecer rápido, e é por isso que a maioria quebra.
A verdadeira riqueza vem da acumulação lenta e constante. A segunda, autocontrole, é o talento mais raro. Há muitos gênios no mundo, mas poucos que conseguem dominar seus impulsos. O mercado recompensa aqueles que conseguem dizer não à tentação. A terceira, dinheiro não compra racionalidade, mas racionalidade preserva dinheiro. Muitos enriquecem e depois perdem tudo porque perdem a cabeça. Mas quem mantém a racionalidade mesmo sem dinheiro acabará rico. A verdadeira liberdade não é poder comprar o que quiser, é poder não comprar o que não precisa. Os sábios não buscam riqueza, buscam sobrevivência. Sobreviver no longo prazo é vencer. O risco não está no mercado, mas na sua ignorância. O mercado não é perigoso, investidores desinformados é que são. O melhor investimento é aquele que te deixa dormir tranquilo. Se um investimento te tira o sono, não é um bom investimento. Dívida é escravidão, poupança é liberdade. Empréstimos te colocam em uma posição passiva, economizar te dá controle. Paciência não é apenas esperar, é manter a calma enquanto espera. Qualquer um pode esperar, mas poucos conseguem esperar sem agir impulsivamente. Registrar seus erros é a única forma de não repeti-los. Erros são dolorosos, mas não registrá-los é ainda pior. Investir não é prever o futuro, é se preparar para ele. Ninguém sabe o que vem pela frente, mas você pode estar pronto para qualquer cenário. Simplicidade é a forma mais elevada de inteligência. A complexidade confunde, a simplicidade esclarece. Perder uma oportunidade não é um risco, agarrar-se a um erro é. Sempre haverá novas oportunidades, mas um grande erro pode arruinar você. O tempo é seu aliado, a impulsividade sua inimiga. O tempo recompensa os racionais e pune os impulsivos. Pensar de forma independente é solitário, mas também é lucrativo. A solidão é o preço da independência, mas a recompensa vale a pena. Investir não é um espetáculo, é um processo silencioso. Você não precisa provar nada para ninguém, só precisa ser bom no que faz. Admitir que não sabe é o começo da sabedoria. Reconhecer a própria ignorância exige coragem, mas é o primeiro passo para o progresso. O maior risco é achar que não há riscos. A autoconfiança excessiva é mais perigosa do que a ignorância. Dinheiro é a base da racionalidade. Sem ele você não tem opções. Com ele você pode esperar. Sem ele você é forçado a agir. O verdadeiro investimento não se mede em números, mas em tranquilidade. A verdadeira riqueza não é ter muito, mas precisar de pouco. Quando você controla seus desejos, olha para o dinheiro com racionalidade e enfrenta os altos e baixos com serenidade. Aí sim você é rico. Não porque seu saldo bancário tem muitos zeros, mas porque sua mente está em paz. Um homem racional não é aquele que não tem desejos, mas aquele que consegue sorrir diante deles e dizer: isso é o suficiente. Essa é a essência do que quero transmitir. Investir não é sobre finanças, é sobre racionalidade. E racionalidade não é repressão, é entendimento. Quando você entende, tudo se acalma. E quando tudo se acalma, o dinheiro deixa de ser um fardo para se tornar uma ferramenta. Ele não te controla e você não se deixa controlar por ele. Vocês coexistem em harmonia. Esse é o verdadeiro objetivo do investimento. Não dominar o mercado, mas entender a si mesmo. Investir me ensinou mais do que como ganhar dinheiro, me ensinou como viver. Me ensinou que lento é rápido, que pouco é muito, que simples é melhor que complexo. Me ensinou a manter a calma em um mundo frenético. Muitas vezes me pergunto, se pudesse viver tudo de novo, o que faria diferente? Depois de pensar muito, percebi que não mudaria quase nada. Cometeria menos erros, mas manteria o mesmo caminho. Porque o caminho que escolhi, embora cheio de cicatrizes e momentos solitários, foi eficaz. E acima de tudo, foi livre. Essa é a minha filosofia de investimento, e em muitos aspectos, minha filosofia de vida. Não é a mais brilhante nem a mais emocionante, mas é a mais duradoura. Não sei o que você tirará dessas palavras. Talvez ache que sou conservador demais, antiquado demais, chato demais. Não importa. Cada um tem seu próprio caminho. Mas se um dia, no meio de uma tempestade do mercado, você se sentir perdido, lembre-se do que eu disse sobre racionalidade, paciência e disciplina. Talvez elas te ajudem a encontrar o rumo. Investir é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. O que importa não é quão rápido você corre nos primeiros quilômetros, mas se consegue chegar ao fim. E para terminar, você precisa não de velocidade, mas de resistência. Não de paixão, mas de racionalidade. Eu corri por 99 anos e ainda estou correndo. Não porque seja melhor que os outros, mas porque aprendi a dosar o ritmo, a descansar quando necessário e a persistir. Essa é a sabedoria do investimento, e também a sabedoria da vida.
Deixe-me compartilhar um segredo. A verdadeira riqueza não está em quanto você tem, mas em quanto precisa. Quando você consegue controlar seus desejos, olhar para o dinheiro com frieza e enfrentar as oscilações com serenidade, aí sim você é rico. Não porque seu saldo bancário é enorme, mas porque sua mente está em paz. Um homem racional não é aquele sem desejos, mas aquele que consegue sorrir diante deles e dizer: isso basta. Essa é a mensagem que quero deixar. Investir não é sobre finanças, é sobre racionalidade. E racionalidade não é repressão, é compreensão. Quando você compreende, tudo se acalma. E quando tudo se acalma, o dinheiro deixa de ser um peso para se tornar uma ferramenta. Ele não te controla e você não se deixa controlar por ele. Vocês vivem em equilíbrio. Esse é o verdadeiro propósito do investimento. Não dominar o mercado, mas entender a si mesmo. Não perseguir riqueza, mas buscar clareza. Quando você chega a esse ponto, tudo fica mais simples. Não porque o mundo ficou fácil, mas porque sua mente ficou clara. E uma mente clara é a maior vantagem que você pode ter. Escrevo essas palavras aos 99 anos porque sei que a sabedoria não deve morrer comigo. Ela precisa ser transmitida, compartilhada, vivida. Os jovens cometerão os mesmos erros que eu cometi, andarão pelos mesmos caminhos tortuosos, enfrentarão as mesmas dores. Se minhas experiências puderem evitar que um único deles cometa um erro desnecessário, já terá valido a pena. Investir não é um segredo,